Aproximadamente 32% das mortes são causadas por problemas cardiovasculares. Quer dizer, na verdade o coração, quando para, mata, né? E todo mundo morre com o coração parado. Mas os problemas cardíacos são responsáveis por mais de um terço, quase um terço praticamente das mortes no Brasil. É algo que preocupa. É assim mesmo no mundo ou há alguma coisa diferente aqui? Quem vai explicar para a gente é o cardiologista Milton César Moura, integrante da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. E hoje em Goiânia tem uma jornada de atualização em arritmias cardíacas. Doutor Milton, muito bom dia. Muito bom dia e obrigado pela oportunidade de participação neste programa. O prazer é nosso, doutor. Explica para a gente, é assim mesmo no mundo? As doenças cardíacas matam nesta proporção ou o Brasil está meio fora do padrão? Não, infelizmente o Brasil acompanha essa proporção mundial e ainda é foco da nossa preocupação, né, em tentar esclarecer a toda a população da necessidade de procurar um serviço médico, o seu cardiologista de confiança, sempre em que eles pretendem fazer o início de uma atividade física, justamente para a gente ter a precocidade do diagnóstico de um evento que poderia causar uma morte súbita, por exemplo, né? Então essas campanhas que a gente tem realizado, e hoje a gente vai ter aqui em Goiânia o nosso PRECON, que é o Programa de Educação Continuada, organizada pela SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Arritmia, trazendo esses temas aos colegas aqui de Goiânia para que eles se sintam preocupados em oferecer o melhor à sua população, aos seus pacientes, né? Para que realmente a gente tenha essa precocidade nesse diagnóstico. Arritmia cardíaca, o que é uma arritmia cardíaca? A gente sabe assim, já pelo nome a gente imagina que é alguma coisa fora do ritmo, mas o que é isso? É mais ou menos isso mesmo. O nosso coração, ele tem o seu ritmo, é o único órgão do corpo humano capaz de gerar os seus próprios batimentos. E esses batimentos, eles seguem um ritmo, uma ritmicidade, né? Tanto que quando ele está dentro do ritmo, a gente nem o percebe bater. Só quando ele cisma de apresentar alguma batedeira, uma palpitação, em bater fora do ritmo, que caracteriza uma arritmia cardíaca. E aí tem uma série de tipos de arritmias diferentes, uma das outras, né? E que é o nosso foco de estudo hoje aqui em Goiânia. Mas as coisas podem acontecer sem mais nem menos, porque o coração a gente põe a mão no peito, assim, e sente ele bater normalmente. Quando a gente está quieto, tranquilo, está assim, tum, 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 tum. E às vezes ela diz tum, 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 tum. Isso daí, o que acontece que ele leva a um ritmo diferente? Então, olha, tem várias causas, né? Normalmente tem pessoas que nascem com algum tipo de diferente de um nervinho. O coração, para ele bater normal, nós temos o que a gente chama de sistema de condução, a parte elétrica do coração, os nervinhos do coração, né? Que fazem o coração bater nesse ritmo, quando você coloca a mão no peito e percebe os batimentos do coração. Então, essas pessoas que nascem com um nervinho a mais, que nascem com uma patologia diferente no coração, têm a predisposição de alterar esse funcionamento elétrico do coração, que pode causar uma batedeira. E isso também pode ser desencadeado por a pessoa pode não nascer com essas alterações. E no dia a dia, através das tribulações do dia a dia, do estresse, nós liberamos algumas substâncias no organismo que fazem o coração alterar o seu ritmo. Isso é fisiológico. Você tem um susto, você recebe uma notícia que foi o ganhador da Mega Sena sozinho, e de repente teu coração está palpitando, mas isso é de alegria e não de uma arritmia patológica. Ele sofre sempre, né? Quer dizer, qualquer razão, né? Tristeza ou alegria, ele está sofrendo. Na alegria e na tristeza. E essas emoções, cada vez mais a gente tem se preocupado com ela. Porque essa gama de sentimentos, essa variabilidade de sentimentos que o ser humano possui, no seu dia a dia, no seu trabalho, em casa, em qualquer situação, a gente não está imune a esses sentimentos. E a gente tem que aprender a fazer uma gestão segura desses sentimentos, porque acabam interferindo. A gente sabe que as doenças cardiovasculares, como você bem mencionou no início, mais de 30% ainda a causa de morte é por doença cardiovascular. E o sistema emocional dos nossos sentimentos, que a gente ainda não sabe gerir de forma adequada,
são responsáveis também pela formação da placa de colesterol dentro do coração, levando ao infarto, levando a um derrame, né, levando a arritmias cardíacas, tudo isso provocando uma morte que prematura, né, que poderia estar disponibilizando aí um tempo maior de sobrevida a essa pessoa. Doutor Milton, uma coisa que preocupa todos nós agora é que os médicos sempre recomendam que as pessoas façam exercício, cuidem da alimentação, tenham uma vida saudável. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas pelo menos tentar ter alguma atividade rotineira, atividade física rotineira, para dar uma saúde boa para o corpo todo. Mas a gente tem visto, isso está se tornando cada vez mais frequente, atletas de alta performance morrer durante a atividade. Jogador de futebol, basquete, morrendo durante a atividade. Quer dizer, pessoas que passaram a vida toda treinando o coração, treinando os músculos e de repente morrem no exercício da função. Exatamente. E normalmente atleta é um sinônimo de saúde para a população, né? E quando ocorre uma morte súbita em um atleta é algo que choca, que chama a atenção, o que está acontecendo, né? A gente tem compreendido cada vez mais qual que é a fisiologia que acontece no atleta, qual que é o funcionamento normal do coração em um atleta. E a gente tem percebido que a atividade atlética de alta performance está longe de ser sinônimo de saúde. As pessoas que optam em seguir uma atividade atlética de alta performance precisam também de um segmento cardiológico, e os clubes, tanto de futebol, de qualquer área, de qualquer esporte, têm essa preocupação de avaliação desses atletas periodicamente, no intuito de diagnosticar quais são as adaptações que o coração vão sofrer à medida que eles vão se submetendo a uma atividade física intensa. O coração vai sofrendo uma adaptação, e nessa adaptação pode correr riscos dele ter uma morte súbita, por exemplo, por uma arritmia cardíaca, ou por um substrato, uma hipertrofia do coração de uma forma inadequada, pelo exercício exagerado que é feito. Mas é detectável isso previamente? É detectável, sim. Todas essas alterações, a partir do momento em que se tenha avaliações periódicas, tem como acompanhar essas modificações. E é claro que os atletas que vão começando a apresentar algumas modificações na sua trajetória do esporte, dentro do esporte, a gente tem que estar atento. O médico tem que estar atento a isso também, principalmente o cardiologista que é responsável por aquele clube, por aquela instituição atlética que ele está dando a sua supervisão, né? Então isso também não é o foco do nosso Precon de hoje, que a gente vai focar em algumas arritmias dentro da doença de Chagas e da fibrilação atrial. Mas a fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia que nós temos, também afeta o atleta, que diminui a sua performance, que diminui a sua capacidade esportiva, né? Então, isso tudo a gente aborda e a gente estuda periodicamente. A fibrilação é quase como um tremor, em vez de pulsar, ele treme, né? O coração, a parte superior do coração, o coração é dividido em duas partes, né? A parte superior, que a gente chama de átrio, e a parte inferior, que são os ventrículos, que é onde dá a contração do coração e ele manda sangue para todo o organismo. A parte superior dos átrios, ele permite até uma frequência muito alta, que acaba tremendo realmente esse coração. É uma frequência muito alta, de 250 a 300 batimentos. Mas o ventrículo permanece batendo de uma forma mais regular, o que permite uma tolerabilidade maior desse tipo de arritmia. Mas ela também tem as suas consequências. Ela pode causar coágulos dentro do coração, esse coágulo sair de dentro do coração, entupir uma veinha periférica, dando um derrame ou coisa parecida. Por isso que nós temos tanta preocupação, e o investimento da medicina hoje é no intuito de fazer o tratamento adequado desse tipo de arritmia. O Brasil tem algumas soluções rápidas para algumas coisas que ele desconhece, e aparecem algumas sugestões meio
meio estapafúrdias, pelo menos na minha opinião. Houve uma época, um caso, um jogador em São Paulo, dentro de campo, e daí disseram, não, olha, faltou o desfibrilador. Daí a pouco apareceram deputados, parlamentares que queriam criar uma lei obrigando que todo local onde houvesse muita gente estivesse disponível um desfibrilador. Se tiver um desse equipamento, eu não sei usar, eu acho que a maioria da população brasileira também não saberia usá-lo. Seria uma solução rápida, isso? Nós temos, essa recomendação, ela é passível de crítica, sim, porém, é o que nós temos disponível. Todos os locais de grande aglomeração deveriam ter um desfibrilador. Hoje, o desfibrilador, os mais modernos, eles são automáticos. Basta colocá-lo no peito do paciente e o próprio aparelho reconhece a arritmia, ele é inteligente, ele reconhece a arritmia e é capaz de desferir o choque, o que pode salvar a vida desse paciente. Sim. Então, normalmente a gente aprende pelos erros, né? Uhum. E se comete muitos erros, não só aqui no Brasil, como no mundo afora. Mas a gente tem que aprender. Essa questão de desfibrilador em locais de grande aglomeração, ela deve ser feita sim. E treinar poucas pessoas que podem manipular este aparelho, basta colocar as pás no peito do paciente e o próprio aparelho faz o serviço. Não há necessidade de nenhum treinamento teórico para ativar ou não ativar esse aparelho. O aparelho ele é automático e pode salvar a vida, pode fazer a diferença naquele momento para aquele paciente que pode estar tendo um ataque de arritmia, pode estar tendo um infarto do coração e as medidas de ressuscitação cardiovascular que podem ser ministradas no momento podem não ser eficazes. E se tivesse o desfibrilador, e como agora todos os estádios de futebol assim o têm, ele pode realmente fazer a diferença no atendimento desse atleta ou de qualquer outra pessoa que esteja nesse estádio. Legal. A opinião de quem entende. Doutor Milton, só para a gente terminar, o que é quando essa informação, alguém diz, não, minha pressão está boa, tá 8 por 12, 12 por 8, 12 por 8, né? 12 por 8. O que é isso? A pressão arterial é o que dá movimento ao nosso sangue, né? O coração, ele trabalha num sistema de pressão. Ele tem a pressão máxima, que é dada por esse número 12, e a pressão mínima, que é dada por esse número 8, que é a grande média da população, está dentro dessa faixa de normalidade. Mas qualquer pressão até 13 por 8, hoje em dia, é considerada normal. Tem pessoas que se adaptam a uma pressão menor, tem outras que se adaptam a uma pressão um pouquinho maior. A gente sabe que aquelas pessoas que desenvolvem uma pressão acima de 13 por 8, elas têm uma chance maior de desenvolver uma doença cardiovascular. Tem uma chance maior de desenvolver um derrame, de ter um infarto. Por quê? Porque esse processo de trabalho em pressão alta aumenta a chance de desenvolver aquela placa de colesterol dentro das artérias do coração, que a gente chama de coronariopatia. Então, hipertensão arterial, colesterol alto, estresse, falta de atividade física, ainda são os grandes fatores de riscos que têm levado a população, ainda a grande maioria, morrerem por doença cardiovascular. Então, é claro que, como você disse no início, até de uma forma, em tom de brincadeira, que a pessoa, quando morre, o coração para mesmo. Né? Coitado. Mas a gente tem condições de tentar dar uma qualidade de vida para esse paciente, né? Para que o coração dele vá parar. E até em termos filosóficos, o ser humano, a gente tem essa fatalidade, né? De que todos nós, um dia, nós vamos chegar ao óbito, nós vamos morrer. Mas a gente nós gostaríamos de ter qualidade de vida para usufruir de tudo que essa vida aqui que nós vivemos nos oferece. Aliás, o coração é o primeiro órgão a começar a bater e o último a parar de trabalhar, exatamente, né? Exatamente. E a gente judia demais desse coração no nosso dia a dia. Viu? Inventa torcer para time de futebol, inventa amar também, né? Isso faz tudo mal pro coração, né, doutor? Nossa, e é verdade, viu? Essa gama de sentimentos que o ser humano passa leva uma carga emocional muito grande para o coração. Tanto que o coração, apesar de todo o avanço da medicina, ainda é considerado a sede dos nossos sentimentos. A gente fala que o nosso coração dói por estar amando, por estar sofrendo ou coisa parecida, né?
Doutor Milton César Moura, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço essa participação e parabéns pela sua entrevista. Muito obrigado, foi um prazer enorme. Bom dia para o senhor. Bom dia, até logo. Doutor Milton César Moura é cardiologista, integrante da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Hoje aqui tem a jornada de atualização em arritmias cardíacas, hoje aqui em Goiânia, que é promovido por essa sociedade brasileira.